Coitadinho do Scar, cara. Pensa aí comigo, de todos os filmes Disney Pixar, esses crossovers que tem, ele foi o único que terminou dessa maneira aqui. Mas é isso que você consegue sendo o vilão, né? Bom, mas ele não é o único crossover aqui não. Por isso eu achei que seria uma boa ideia dar uma olhada desde a história inteira da animação da Disney e ver todos os crossovers escondidos por aí. E pode admitir que esse do Scar você não tinha visto até agora que eu sei. Por isso a gente vai colocar ele nessa lista aqui. Acho que é uma homenagem a fazer, né? Já que o Hércules meio que matou ele ali, né, cara? Maldade. I'm an action figure. Caraca, peraí, esse aí é o Nemo? Meu Deus do céu, acho que você não tinha visto esse crossover aqui não, né, cara? Esse é daquele que você tem que pausar no momento certinho, no frame certinho, pra você poder ver o nosso peixe palhaço ali, bonitinho, favorito de todo mundo naquela rede. E mesmo sabendo que o Nemo tá ali, é muito difícil você conseguir ver sem desacelerar um pouquinho. E você pensa aqui que pode ter acontecido depois daquilo e fica um pouquinho estranho. Olha, eu gosto muito do Nemo ter aparecido em Irmão Urso, que é um ótimo filme, mas ele meio que tava preso na rede. Imagina o que ia ter acontecido se o Mamute não tivesse atrapalhado. Olha, mas independente de qualquer coisa, é bem esquisito a Disney fazer isso, né? A gente não pode abrir o vídeo com o Scar e deixar só pra mostrar ele lá no final. Isso seria meio clickbait. Tá, talvez até você tenha visto o Scar no Hércules, porque meio que as redes sociais atrapalharam isso aí, deram um spoiler, né? Mas tem um pouquinho mais aí nessa história, mesmo que isso inclua um final deprimente pro Scar. Em teoria, o Scar é o leão do mito de Hércules, que ele tem que derrotar nos seus 12 desafios. Eu não sou muito especialista em hierarquia de leões e não sei o que faz um deles ser o mais forte de todos, mas acho que ser o leão do mito é melhor do que ser um leão completamente fracassado, né? Então mesmo que pareça como algo maneiro pro Scar, ainda é bem ruinzinho mesmo, né? A real é que tem muitas referências e enrolados, mas como a maior parte dos fãs não conhece de verdade o filme, ninguém notou ainda. Como por exemplo, quando o Finn e a Rapunzel estão ali na biblioteca lendo um bando de livros, muitos livros ali tem a capa de outros filmes da Disney, mas eu prefiro o próximo crossover aqui. Ó, o quarto da Rapunzel é bem bagunçado, mas se você olhar direitinho, você vai achar uma outra referência ao universo Disney. Aqui ó, é aquela roda lá que tem no Bela Adormecida, tá escondido bem na sua frente. O lado bom é que tá longe da Aurora, vai que ela resolve espetar o dedo e fica ali amaldiçoada de novo. Ó, essa aqui fala sobre um bando de cachorros, então você tem que prestar bastante atenção nos latidos. É sobre aquela cena de 101 Dálmatas onde eles estão latindo no telhado. Quando os outros cachorros aparecem pra latir também, na parte de baixo da tela você vê dois cachorros, que claramente são a dama e o vagabundo. E isso só pode ter um significado ou dois. Isso quer dizer que eles dividem o mesmo universo que os 101 Dálmatas, cara. Isso é muito maneiro de se pensar, né? E a outra coisa que significa que eles ainda estão juntos e o amor deles dura até hoje. É muito bonitinho, né? Tem um final feliz, mesmo que os filhotes não tenham aparecido ali. E isso é levemente preocupante, né? E aí eu tava lá cantando Por Uma Vez na Eternidade, quando de repente eu noto dois personagens levemente familiares. A real é que o cabelo entrega tudo, porque mesmo de costas você consegue saber que essa é a Rapunzel. O estranho é ver o Finn tão bem vestido dessa forma. Ele ficou todo bonitão, todo garotão, parecendo até realeza. Mó doideira, né, cara? Esse crossover é demais. O fato deles terem sido convidados pra coroação da Elsa lá no Frozen deve significar alguma coisa. Eu gosto de pensar que eles são grandes amigos e escrevem um pro outro às vezes pra falar como estão as coisas, até porque todos eles passaram por muitas coisas, né, cara? Nesse aqui a gente tem que começar vendo direitinho essa imagem aqui, que dá pra ver claramente a fera do Bela e a Fera, que era um bonequinho ali na coleção do Sultão. Olhando assim faz parecer até que tava tão pra fora ali quanto um machucado de dedão, né? Mas cara, foi difícil notar. Olha a cena de verdade e vê como não dá pra ver mesmo. Meus parabéns aí pra editora, porque cara, realmente não dá pra notar quando você tá em câmera rápida, mas em câmera lenta você nota tranquilamente. E uma dica aí pra garotada mais jovem, sempre coloca essa cena da Disney em slow motion pra você ver. Você vai ver muita coisa nova, cara, se liga. Mas tem alguns crossovers que eu acho que nem são exatamente de propósitos, porque os animadores se dedicam muito pra criar um ambiente bonito com personagens bonitos e até personagens secundários que se mexem e tudo mais. É portanto
detalhe que às vezes alguns erram e você vê só caras brancas, mas esse não é o caso na cena do casamento em A Pequena Sereia, e vem entender o porquê disso. Tá vendo ali no fundo aqueles dois caras com bigodes engraçados? Você deve reconhecer eles como o rei e o duque ali em Cinderela. Eram os mesmos personagens, só que com roupas diferentes, apenas isso, e como eles iam ficar no fundo, só tinha que mudar um pouquinho ali a expressão facial, e como os animadores têm muito trabalho, é mais fácil eles reutilizarem alguns perfis. Mas é verdade, isso aqui é mais uma curiosidade do que um crossover, né? A aparência do Rei Tritão é irada, e eu acho que eu nunca vou esquecer a cena dele entrando ali com todos os seus surtos, olhando ele aparecer do nada. Foi por gostar tanto dessa cena que eu consegui notar esses três camaradas aqui que aparecem na cena. Quando você vai vendo muito devagar, você consegue ver perfeitamente o Pateta, o Mickey e o Donald logo ali. Tem muito site gringo falando que até o sapo Caco tá ali, cara, mas olha, eu não consegui ver ele não, e eu gosto muito dessa cena e não tem uma visão tão boa assim, hein. Eu acho que eu só vi Bernardo e Bianca uma ou duas vezes assim na vida, mas eu fui pesquisar pra ver se tinha algum crossover, e tem sim, cara, tem uma cena muito interessante ali na música Tem Alguém Esperando Você. Você pode não lembrar porque você provavelmente já tava dormindo, mas tem uma cena em que mostra a água e bem ali no centro da imagem tem um veado com a sua mãe, isso mesmo, esse aí é o Bambi que aparece. Sim, isso pra mim é uma realidade alternativa onde os dois não precisaram se separar durante a vida. Por favor, não vá contra mim nessa. Deixa a gente ter esse momento feliz ainda, cara. Não tem pra que você estragar toda a magia dessa coisa aqui. O tapete mágico nunca pediu pra ser criado, ele simplesmente existe. Mas espera, por que será que ele voa mesmo? Enfim, de qualquer maneira, agora ele é o tapete que aparece no fundo de qualquer filme da Disney. E pelo fato de Aladdin ter dado pra ele uma consciência, uma vida, a gente fica triste notando como as pessoas tratam ele. Eu vejo essa moça aí sacudindo ele sem dó na varanda dele na abertura de A Princesa e o Sapo. Cara, eu fico com uma pena. Tá bom, às vezes ele pode ficar cheio de poeira, é verdade, mas não precisa ser tão agressivo assim, né, cara? Eu quero a liberdade dos tapetes, é isso que eu quero, vamos lutar por isso. Disney, cria outro tapete aí aleatório, hein? O Sebastião meio que pegou um monopólio ali de personagens secundários da Pequena Sereia, e por causa disso ninguém hoje em dia lembra mais do Linguado, cara. Beleza que ele não aparece muito no filme, né, mas ele é um peixe, cara, não tem muito o que fazer, mas ainda bem que ele apareceu ali como um crossover em Moana, em uma cena em que o The Rock tá ali cantando como mal e um cardume de peixes passa pra dar espaço ali pra outro fundo, e nesse meio ali você pode ver um peixinho ali muito parecido com o Linguado, e é ele mesmo. Fico muito feliz de finalmente ver ele em outro filme, né, cara, tava precisando. Corcunda de Notre Dame pode ser muitas coisas, ele pode ser um filme interessante, mas não é algo que eu ia querer ver de novo, e até mesmo os muitos grandes fãs da Disney deixam esse crossover aqui passar. Em uma cena em que o Quasimodo ali começa a cantar, a gente é levado por uma cena nas ruas de Paris, pra dar o tempo ali certinho pra ele poder aparecer esquiando ali mais ou menos em cima da igreja. E aí você olhando bem devagarinho, você nota o tapete do Aladdin ali sendo maltratado, mas olha de novo que você vai ver a Belle, que é uma outra personagem francesa, e eu acho que a Disney deve colocado ela ali porque eles não deviam ter muitos franceses pra botar no cenário. Os animais resolvem sozinhos fazer ali uma visita ao laboratório do professor Porter e começam a ficar meio doidos, e a música do Phil Collins faz a cena ficar muito melhor, uma das melhores cenas de Tarzan. E aí nessa sequência tem a parte que a Turk toca bateria ali num set de chá, né, e ele é dublado pela Rose O'Donnell em inglês, mas você já viu esse set de chá em algum lugar, não é mesmo, cara? Claro que podia ser só as cores que eram muito parecidas, mas aí você olha aquela xicrinha ali pequenininha, que tem até a rachadura, cara, é isso mesmo, ele tá lá batendo nos potes daquele outro filme, no crossover, nada legal, vamos criar uma associação pra proteger os objetos inanimados da Disney, né? O dono da loja lá em Frozen é incrível mesmo, ele consegue tempo de tomar conta da loja inteira e ainda ficar de olho na sauna, e ainda consegue fazer ali esculturas na madeira de personagens famosos da Disney. E todo mundo fala do Mickey que aparece ali escondido, só que todo mundo esquece de ver aquele que tá mais óbvio, o Mike Wazowski bem ali na frente. Tá bom, agora uma teoria bem rapidinha aqui. Todo mundo lembra que o Mike Wazowski foi banido lá pra neve com o Abominável Homem das Neves, só que e se esse lugar era Arendelle na verdade, o cara da loja viu o Mike Wazowski e resolveu esculpir ele e botar pra vender. Talvez o Mike ainda saia ali com o Abominável Homem das Neves, cara. Eu sei que parece loucura, mas pensa, não seria muito maneiro isso? Cara, esse aqui nem escondido tá de verdade, é muito óbvio que o Rei Tritão é o grande ali do carro alegórico que tem na cena
da parada. A não ser que você tenha Alzheimer e esqueceu a aparência dele, dá pra ver direto, cara. O carro passa muito devagar, tá na cena por bastante tempo. É um crossover muito legal e uma cena muito bem feita, mas acho que o que tá menos escondido aqui de toda essa lista, né? Talvez você tenha ido pegar um copo d'água pra tomar e acabou não vendo, ou você tá muito empolgado com a história que você nem prestou atenção nesse detalhe, mas é que é difícil perder isso mesmo, ele é gigante. Ok, você provavelmente já conhecia alguns desses aqui, né, cara? Mas aí é mais um motivo pra você parar e ver o filme. Você fala aí, qual foi o seu momento de crossover favorito? Conta tudo aí nos comentários e se inscreve aqui no Se Liga pra ficar ligadão em tudo, tá, cara? Se inscreve, por favor, é importante pra gente. Valeu!